Bom dia, abençoado, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Desde já eu vou pedindo perdão aos irmãos, às irmãs, por nunca mais, e a Deus, por nunca mais ter postado vídeo, né, sobre pregação. Eu tenho enfrentado, irmão, uma dificuldade grande, só para os irmãos perceber. Aqui minha casa, olha, tô defiltrando assim, né? Eu postei até um vídeo aí para os irmãos que quisessem ajudar, mas eu só recebi ajuda de duas pessoas, irmão. Uma me deu R$ 70 e a outra deu 40. Postei um vídeo aí que eu teve um desligamento no meu braço aqui, no nervo do braço, e o braço ficou defeituoso, né? Foi pedido o exame, a Secretaria de Saúde não deu o exame, até agora eu estou esperando, não deu e o braço vai ficar defeituoso, né? E eu passei mais de mês aí, doente. Olha, tudo isso aqui é remédio. Olha, tudo isso aqui é remédio que eu gastei. Isso aqui e isso aqui. Tudo é remédio que eu gastei. Mais de quase R$ 3.000 com remédio. Mas, graças a Deus, está melhor, né? Estou melhorando aos poucos. Mas vindo para a pregação, irmão. Então, minha casa aqui também deu infiltração. Muitos anos. Uma firma MRV veio construir uns prédios aqui, Jangada. E disse que vinha ajeitar. Veio uns engenheiros aqui, mas até hoje nunca ajeitou. Botei na justiça. Eu nem sabia se estava na justiça. O juiz nunca houve audiência. O juiz deu causa ganha para a MRV. Eu perdi, fiquei no prejuízo e a casa está caindo, né? Situação muito difícil. A casa está caindo por cima. E eu tô sem condição de ajeitar, né? Sem dinheiro para ajeitar. E estou sobrevivendo aqui de baixo, irmão. Esperando uma hora, se cair, caiu. Se não cair, pronto. Se me matar, Deus quiser que me mate, me mate. Pronto. Eu não vou roubar ninguém para, né, fazer nada de errado para poder ajeitar minha casa, né? Quem puder ajudar, quiser ajudar. Eu postei um vídeo aí. E quem tiver compaixão, quiser ajudar, ajude. Quem não quiser, né? Eu vou trabalhando e vou ganhar dinheiro. E se Deus quiser, eu ajeito. Então, irmão, eu peço desculpa por nunca mais ter postado vídeo. Venho enfrentando dificuldade na minha vida aqui, sozinho, né? Eu sozinho com esse braço. Teve muitos dias que eu dormi. Passei mais 3 dias aí sem tomar banho, que eu não podia nem tomar banho, com o braço que doía direto, e era 24 horas. Mas graças a Deus estou melhor. E nunca mais eu tinha postado vídeo sobre pregação. E hoje eu vou postar um vídeo aqui. Vou pegar algumas passagens. As passagens levam para outros assuntos, que não é o assunto que nós queremos pregar, mas é uns versículos que mostra que a religião, quando eu estou falando quando eu falo religião, eu falo de todas as religiões que existem, né? Eu estou falando de todas, a nível mundial, mas nós estamos no Brasil, eu estou falando mais, a gente vai se concentrar mais aqui a nível brasileiro, né? Mas, irmão, toda a religião, ela é criada pelo homem. Ela não é de Deus, ela é criada pelo homem. E eu vou provar aqui em alguns versículos que o Deus que é pregado nessas religiões, seja ela qual for, ela não é o Deus criador do céu e da terra. Não é aquele Deus que falou com Moisés, não é aquele Deus que falou com os profetas do Velho Testamento,
não é aquele Deus que falou com os seus discípulos, que escolheu os seus discípulos, e após a morte dele, não é aquele Deus que Paulo pregou, certo? Então, vou mostrar aqui alguns versículos para vocês entenderem qual é o Deus criador do céu e da terra e qual é o Deus da religião. Tá certo, meus amados? Então, eu tenho aqui essa Bíblia, não tem mais o nome aqui tinha um nome, Palavra Fiel e Verdadeira. Tradicional, diz que tradicional aos princípios, mas dos princípios não tem nada, porque aqui tem o nome de Jesus. Se você for estudar os original, a letra J no alfabeto judaico não tem, não existe. Entendeu? Não existe. Então, o nome Jesus foi um nome criado pela religião, por Constantino. E a religião a palavra religião vem de religare. A religião, ela tenta querer mostrar o que ela pode fazer através dela a você, para religar você com Deus. Mas não é a verdade. Por quê? Porque você já foi ligado por Deus quando ele morreu na cruz do Calvário, né? Foi o ato consumado ali. E quando ele, espiritualmente, quando ele escolheu você, Paulo escrevendo, né? Nós vamos ver o versículo ali, Paulo escrevendo aos Efésios, ele disse que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, aqui nós vamos falar sobre as religiões. O Deus que você serve não é o Deus criador do céu e da terra, né? Hoje, dia 1º, né? Dia 1º de junho de 2025, né? Dia 1º de junho de 2025. Mais uma nova mensagem. Vou ver se vai dar para conciliar, para eu ir pregando todo dia uma mensagem. Mas, irmão, para a gente pregar uma mensagem, tem que estudar muito, tem que buscar muito, para você não pregar coisa errada. Às vezes, tem muitos vídeos meus, que às vezes, por falta de estudar mais, tem algumas coisas errôneas, mas não porque é do meu conhecimento e eu prego errado. Não, é porque muitas vezes a gente aqui no calor, na emoção, e vai e tá aqui, aí aparece um versículo e você vai sem ter estudado aquele versículo e você fala coisas às vezes que não condiz com o que está escrito aqui. E depois você assistindo os vídeos, você vai ver que não condiz, mas não é porque eu queira enganar vocês, é porque às vezes a gente não estuda bem. E para postar uma mensagem em linha com a palavra, você tem que buscar muito, você tem que estudar muito, você tem que se dedicar muito, você tem que estar muito na presença de Deus para falar aquilo que Deus quer que você fale, e não aquilo que eu quero falar, né? Então, aqui vamos hoje meditar em alguns versículos. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 22 em diante. Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 22 ao 25. Diz aqui, olha, Atos 17, 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses,
em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticioso. Então, aqui, irmão, Paulo estava em Roma, e lá no meio do aerópago, porque ele estava em Jerusalém, e foi perseguido pelos irmãos que diziam ser crente. Estava perseguindo Paulo para matar Paulo. Inclusive 40 deles fizeram voto de jejum, que não comia e não bebia até enquanto não matasse Paulo. Crentes, hein? Não é desse jeito que está a religião de hoje. Não só mudou as épocas. Então, Paulo estava aqui fazendo uma defesa do seu apostolado e ele estava sendo julgado em Roma, porque ele pediu clemência para Roma, porque ele era cidadão romano também, tinha a cidadania romana. Então, ele pediu clemência, porque lá onde ele estava, pediu clemência, não sei se foi a festa, estava lá, tinha que ler o texto todinho, que é para a gente aqui não entrar em contradição, às vezes não dizer a coisa errada, mas eu peguei só apenas esses versículos aqui, para os irmãos entender qual é o Deus da religião e o Deus criador do céu e da terra. Então Paulo, ele vem comentando aqui em sua defesa, disse: e estando Paulo no meio do aerópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticioso. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava inscrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrai, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. 25. Nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Pronto, e todas as coisas. Olha, irmão, Paulo aqui estava na defesa dele, se defendendo contra os irmãos que vieram lá de Jerusalém, lá para Roma, acusarem ele, que ele estava disseminando, que Paulo estava disseminando uma heresia, uma peste. Eles chamaram Paulo de peste, que o que Paulo disseminava era coisas estranhas. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que eles acusam no capítulo 15, do versículo 1 ao 5, eles acusam Paulo, que Paulo estava pregando a graça que estava sendo revelada a ele não tinha essas epístolas, ele ia se revelando, Deus ia se revelando a ele, Cristo ia se revelando a ele, e ele aonde chegava ia falando. Então ele não tinha essas cartas aqui, ele tinha na ponta da língua, na boca, na hora ele falava. Então, para aquele povo judeu que era criado na lei de Moisés, o que Paulo pregava nos ouvidos dele era coisas estranhas. Né? Por quê? Porque eles foram criados no judaísmo. Eles seguiam a lei de Moisés. Então o que Paulo pregava estava sendo revelado por Cristo. Paulo soltava a graça. Agora vamos analisar que Paulo também, ele vivia no judaísmo.
Paulo foi criado nos pés de Gamaliel, um dos teólogos da época mais sábio da época. Paulo era aluno dele. Paulo dá o testemunho dele em Filipenses, dizendo que quanto à lei, ele era rígido, ele era da tradição dos pais dele, da tribo de Benjamim. Quanto à lei, ele disse que não cedia 1 milímetro. Então, vamos aí pegar. Paulo foi levado ao terceiro céu, revelado as coisas de Deus a ele, e também Paulo tinha o judaísmo. Então, lembra de que Paulo em Corinto, ele falou, olha, quando eu era menino, fazia coisa de menino, mas quando cheguei a ser adulto, deixei as coisas de menino de lado. Quer dizer, ele aprendia as coisas, ele sabia das coisas, ele aprendia as coisas dos homens, dos sacerdotes, ele aprendeu. Mas aquilo para ele era coisa de menino. Lembra que lá também ele vai dizer, olha, tudo que eu aprendi com vocês eu considero como esterco. Eu refuto para ganhar Cristo, para ter o conhecimento de Cristo. Né? Então, ali Paulo tinha muitas heresias ainda de Paulo, muitos rudimentos da lei de Paulo ainda. Paulo pregava a graça, e aqui e acolá também entrava a lei, os rudimentos da lei. Porque, irmão, imagine você hoje que é do sistema religioso, eu pregar essa palavra, você não come, irmão. Você não vai acreditar nisso aqui, você vai acreditar nos falsos lá. Né? Você vai acreditar nos falsos. Então, irmão, Paulo estava aqui no meio do aerópago, então ele se levanta. E ele, quando foi se chegando lá para Roma, eu acho que na viagem, naquele tempo, era carregado numas carroças, talvez de cavalo, e talvez aquelas carroças eram umas carroças de madeira com a jaula, e o preso ficava ali dentro, e talvez muitos soldados de cavalo, arrodeados naquelas carroças, faziam a segurança deles. Então, eu creio que quando ele ia passando para chegar a Roma, ele foi vendo os altares, foi vendo as placas das religiões. E aqui, irmão, ele vem comentando, olha, e estando Paulo no meio do aerópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticioso. Olha, eu vou ler isso aqui na Bíblia Viva. Bíblia Viva, que também é uma versão muito boa. Aqui, Atos 17, versículo 22. Vamos, a letrinha é muito pequena, mas vamos ver o que é que diz aqui. Versículo 22. Então Paulo, ficando em pé diante deles, no fórum do monte de Marte, falou assim, homens atenienses, eu noto que vocês são muitos religiosos. Olha, tá vendo? Paulo disse que eles eram muito religiosos. Aí, por que eles eram religiosos? Em outras versões, Paulo disse, passando eu, observando os vossos altares. Aí o 23 diz aqui, olha, porque passando eu, vendo o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrai, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ó, irmão, agora eu vou ler aqui na Bíblia Viva. O que é que diz aqui, ó? Aí diz aqui, ó. Pois enquanto andava por aí, vi os muitos altares
de vocês. Um deles tinha esta inscrição: ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado a Deus sem saber quem Ele é. E agora eu quero falar a respeito dele a vocês. Ó, irmão. Os irmãos estão percebendo aqui que Paulo aqui está falando que eles adoravam um Deus sem conhecer. Paulo, andando pela cidade, ele observou os objetos do culto deles. Paulo observou as igrejas deles, que eles coisavam. E Paulo viu lá uma inscrição ao Deus desconhecido. Irmão, como é que adora uma coisa sem conhecer? Irmão, não é a religião de hoje. Adora um Deus sem conhecer Ele. Irmão, o Deus da religião não é o Deus da Bíblia. O Deus da religião é um Deus de dupla personalidade. Se você faz tudo certinho, Deus lhe ama, Deus quer você, Deus tem um projeto na sua vida, Deus faz tudo que você quer. Isso é mentira, irmão, da religião. Agora, se você é um filho que não faz alguma coisa errada, aí Deus se irrita com você. Aí Deus risca o seu nome do livro da vida. Deus manda o demônio na tua casa. Deus manda o diabo na tua casa para bagunçar a tua casa. Deus manda mais 7 demônios na sua casa. Deus lhe castiga. Deus manda o assolador na tua casa. Deus tira suas finanças. Que coisa é essa, irmão? Que Deus é esse? Isso é o Deus da religião, irmão. O Deus criador do céu e da terra, ele é um Deus que se alegra com seus filhos. Ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de amor. Ele não é um Deus cruel, ele não é um Deus carrasco, mas ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo que quando o seu filho erra, ele disciplina. Está lá em Hebreu 12, do versículo 6 em diante. Vai lá falar dos dois pais, o pai espiritual e o pai terreno, o pai carnal. Vai falar de duas personalidades. O pai dos espíritos e o pai da carne, que é os nossos pais aqui. De duas personalidades, de duas naturezas, né? Então, irmão, Paulo estava dizendo aqui que, passando por lá, ele conheceu um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse que eles adoravam sem conhecer. Era esse que ele pregava e que ele queria que eles conhecessem o Deus que ele pregava, o Deus que eles não conheciam. Então eles adoravam pensando que estavam adorando a Deus, mas eles não estavam adorando a Deus, eles estavam adorando um Deus desconhecido, um Deus que eles não conheciam. O Deus criado pelo homem, o Deus criado pela religião. Lembra do debate de Jesus com os fariseus? Eles diziam que era filho de Abraão. Jesus até reconheceu e disse que verdadeiramente eles eram descendentes de Abraão. Mas Jesus vem dizer, nem todos que são de Israel, nem todos que são descendentes de Abraão são filhos de Deus. Olha, Ismael não era filho de Abraão? Era. Mas Deus deu o direito de ele ser herdeiro com Ismael, com Isaac? Não. Por quê? Porque Ismael veio lá do Egito. Ismael era filho da escrava, que quando Abraão teve um problema lá no Egito,
que Faraó mandou ele embora, Faraó deu às servas que vivia na casa dele para ele levar uma mistura do pecado com a santidade. E ali Deus vem e promete o filho a Abraão e Sara ri. E antes deles ter o filho, Isaac, Sara teve a brilhante ideia de que Abraão se deitasse com Agar e tivesse um filho. E quando ela fosse ter o filho, ela sentava para ter o filho no colo de Sara. Então o filho seria... Sara meio que não acreditou. A ajudazinha de Deus, não é a ajudazinha dos pastores de hoje, que quer se aproximar você de Deus, sendo que você já foi aproximado, o ato foi consumado lá na cruz do Calvário, quando Jesus esticou um braço para um lado e para o outro, irmão, ali a obra foi feita. Ali tudo estava consumado. Tudo que ele veio para fazer, ele ali fez. Espiritualmente. Porque depois que Jesus morre, ainda lá em Jerusalém, o templo, o símbolo maior do judeu, estava de pé. Então, se você ler o livro de Hebreu, capítulo 7, capítulo 8, 9 e 10, principalmente no 10, vai dizer que os sacerdotes apresentam, olha, tempo presente da época da inscrição, olha aí, o sacerdote se apresenta dia após dia a fazer os mesmos sacrifícios que nunca pode aperfeiçoar os que tais coisas praticam. Então, o símbolo maior do judeu era o templo lá em Jerusalém. E ele estava de pé. Então, Jesus morreu, não era mais para sacerdote oferecer sacrifício, porque Deus não queria mais. Deus já estava enjoado daqueles. Deus não aceitava aquele sacrifício em vão que eles faziam. Disse que era em vão, porque não poderia aperfeiçoar ninguém. Qual foi o sacrifício que Deus aceitou, que aperfeiçoou para sempre? Lá em Hebreu, no capítulo 10, está falando isso. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que uma vez para sempre, ele aperfeiçoou uma vez para sempre, com um único sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que estavam sendo santificados. Aí. Quem era que estava sendo santificado? Era eu, era você aí do outro lado? Não. Você não estava lá. Isso aqui era para os judeus da época de Jesus. O tempo é presente. Leia, quando você leia a Bíblia, você respeite o autor, você respeite o escritor, você respeite o remetente e o destinatário. Então você faça a conjugação verbal do passado, do presente e do futuro. Isso aqui foi escrito há quase 2000 anos. Então, quando diz aqui nós, não é nós, era eles lá, na época presente. Nós já nascemos santos. É o que ele vem falar, Paulo vem falar na carta do Éfeso. Na carta de Éfeso. Diz que ele santificou pela palavra. A lavagem da água limpa pela palavra. É aqui na mente. A igreja dele é santa, sem ruga, sem mácula. Efésios capítulo 5, do 24 em diante. A igreja. Está falando sobre a igreja. Tá certo, meus irmãos? Então a igreja, nós já nascemos santos. Apenas nós não tínhamos conhecimento. Por quê? Porque a religião nunca se preocupou em trazer conhecimento para nós. Se preocupa em trazer engano para manter as pessoas presas, cativas, para eles dominar e
se beneficiar com os benefícios dos escravos. Tá certo, meus irmãos? Então é preciso se estudar a Bíblia para poder você entender a Bíblia direitinho. Aí Paulo também, ele vem dizendo lá em Romano, no capítulo 27, 28, 29 e 30 por aí. Romano 8, 29 e 30, ele diz aos que ele dantes chamou, justificou, santificou, né? Diz que aqui Romano, quer ver? Romano capítulo, eu não anotei aqui, mas eu só vou trazer aqui, só para os irmãos entenderem, ó. Quer ver o 29, olha? Porque os que de antemão conheceu, também o predestinou, olha. Predestinação. Ele predestinou você lá na criação do mundo. Está lá em Efésios, do capítulo 1, do 3 em diante, do 3 ao 5. Ele predestinou você, ele determinou lá na fundação do mundo. Olha, predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, e aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Tá vendo, irmão? Ele lhe chamou, ele lhe predestinou, ele te justificou, ele te glorificou. Agora, a religião ensina essas verdades a você? Não. Ela não ensina essas verdades. Ela ensina que você é um miserável, é um pecador, é o verme de Jacó, é o misenfim, você não vale nada, você é um pecador, precisa aceitar Jesus, não é? Mas aonde fica, irmão? Aonde fica os versículos que falam que você é morada do Espírito Santo, você é casa de Deus? Foi Jesus que lhe escolheu, você foi salvo pela graça. Onde é que fica esses versículos? Que foi o próprio Jesus, foi o próprio Jesus que lhe disse. Aí a gente deixa de acreditar na verdade para acreditar na mentira. A gente não acredita na verdade, a gente acredita na religião, na mentira que os falsos profetas pregam para nós. Então, irmão, Paulo aqui está dizendo, né, que ele andando e observando os cultos, ó, irmão, é só você dar uma volta nessas chamadas igrejas aí, das religiões aí, que você chega lá, você que lê a Bíblia, você que tem o entendimento, que o Espírito Santo habita em você e que mostra a você a verdade, vocês vê aí feitiçaria, idolatria. Irmão, aonde é que está na Bíblia copo d'água depois de oração? Me diga aí. Me diga quantos copos d'água Jesus mandou você tomar depois de oração. Me mostra aí um versículo na Bíblia aí que Jesus mandou você ser batizado para ser salvo. Me mostra aí um versículo na Bíblia que Jesus ou os seus discípulos disse que se você não der o dízimo, você não é salvo. Me mostra aí um versículo na Bíblia que se você não comer um pedaço de pão e não mentir dizendo que aquele pedaço de pão é o corpo de Jesus, que é uma mentira. Pão é pão, não é o corpo de Jesus. O corpo de Jesus é a igreja. Só que os pastores não dizem. Os pastores dizem que os pastores pegam um pedaço de pão, né? Pedaço de pão, e diz que aquele pedaço de pão é o corpo de Cristo. Isso é mentira, irmão. Mostre na Bíblia onde o pedaço de pão é o corpo de Cristo. Irmão,
Jesus no Velho Testamento, quando ele comeu pão e bebeu vinho com os seus discípulos, primeiro, não se bebia no templo, era na casa. Me mostra onde Jesus comeu pão no templo. Era na casa, porque era um costume judaico das famílias, porque tinha união. Comia para se mostrar a união da família. Então Jesus era uma Páscoa judaica. E para fazer a Páscoa judaica tinha todo um simbolismo. Tinha todo um ritual. Se faltasse um detalhezinho do que era estabelecido, não se fazia. E tem mais, os estrangeiros, aquele povo que não era considerado como o povo de Israel, não podia comer a Páscoa, os gentios. Não podia comer. Tá certo, meus irmãos? Então é preciso se estudar a Bíblia para poder entender, porque quando você não estuda a Bíblia, você é manipulado, você é presa fácil. Em vez de você tornar conhecedor da palavra, você torna um escravo da religião. E você, pela escravidão desses homens, você é capaz de matar alguém, de lançar o seu próximo no inferno, de que você se levantar contra eles que pregam mentira. A Páscoa judaica, irmão, a Páscoa judaica, ela tinha todo um ritual. As cerimônias dos sacrifícios tinha todos um ritual, que nós não vamos falar agora, mas só por cima. Quando os irmãos traziam algo para sacrificar no templo, aquilo que eles trazia para sacrificar, para cobrir o pecado daquela pessoa. E quando aquela pessoa trazia esse sacrifício era comido no templo, na presença, com todo mundo. Se comia junto com os sacerdotes. Tinha todo um ritual para fazer aquilo. Não era para enriquecer a igreja. Era para os sacerdotes, que era a tribo de Levi, que as outras tribos trabalhavam para sustentar ele. Os sacerdotes tinham algumas partes que ele tirava para ele e comia. E o resto que sobrava ele botava no fogo, comia na presença de todos, todos se fartavam, e tinha uma parte que eles botavam no altar e o fogo consumia e aquela fumaça subia para Deus. Tinha todo um ritual, irmão. E comia-se no templo, na presença de todos, não era para enriquecer. E no tempo dos apóstolos, os dízimos que ele dava, os ricos vendiam suas propriedades para ajudar os pobres. E hoje, como é que é? Os ricos tiram dos pobres para eles enriquecer. Só quem enriquece é quem está aqui atrás. Os irmãos que estão aqui na frente, aqui nas cadeiras, não tem uma casa para morar. O aluguel que paga está atrasado. Muitos é despejado, morado debaixo dos viadutos. Outros passam fome. Outros não têm nenhum celular. Outros deixam de comprar o remédio para dar o dízimo, porque na mente deles, se eles não der, eles vão para o inferno. E enquanto os seus líderes que manipulam eles têm fazendas, quilômetros e quilômetros de fazenda, com milhões e milhões de cabeças de gado. Outros com aviões de primeira classe, aviões caríssimos de milhões e milhões de dólares. Carros blindados. Enquanto isso, eles vão enganando o povo e arrancando dinheiro, arrancando dinheiro, arrancando dinheiro. E os cofres deles aqui nunca enchem. Irmão, e para eles, pela essa ganância, pela essa avareza desse dinheiro, eles vão mentindo, vão dibriando. E quando nós pregamos a verdade, eles dizem que nós somos desigrejados, que nós estamos endemoniados, que nós somos afastados, desviados.
que nós somos do capeta, do diabo. Tem um líder religioso aí, grandão, que diz que essa graça, para ele é uma desgraça. É mesmo, para ele é. Por quê? E essa graça que nós prega é a verdade, liberta o povo. Traz clareamento no povo. Tira a manipulação da mentira deles, da heresia deles. Então o povo abre os olhos, se alerta e começa a sair, deixar de dar dinheiro nesses lugares e vão diminuindo. E eles, com medo de perder a fonte do seu lucro, a fonte do seu recurso, eles vão enganando. Ó, irmão, eles nunca vão assumir a verdade. Com todo descaramento, irmão. Olha, eles é pior do que esses políticos. Político, toda eleição ele vem e diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e quando ganha faz tudo o contrário daquilo que ele prometeu. Então os evangélicos, o povo que diz ser de Deus, os líderes religiosos com os seus rebanhos, os seus seguidores, eles também dizem que segue a Deus. Mas não é o Deus verdadeiro, não é o Deus criador do céu e da terra. É um Deus da religião, é um Deus mentiroso, é um Deus factoide, é um Deus de fantasia que eles criaram. Então esses homens manipulam vocês, arrancam dinheiro, mas somente para eles. Você já viu um líder desse? Pobre? E todo mundo, irmão, quando ele bate o olho em uma pessoa que ele vê que aquela pessoa é capaz de manipular os outros, eles arrastam para os templos dele. Vê esse menino Miguel aí, que teve aí pregando uns dias aí para trás aí. Quantos milhões, irmão, de seguidores ele tem assim, no canal dele, que agora a justiça fez uma justiça aí que proibiu pelo menos dele estar postando vídeo aí. Não proibiu dele pregar, porque talvez esteja pregando por aí ainda. Certo? Mas quantos milhões de pessoas lá nos comentários dele, lá nas pregações dele lá, um herege, um mentiroso, um falso enganador. E as pessoas, milhões de visualizações. Por quê, irmão? Porque o ser humano, irmão, ele não suporta a verdade. Ele não suporta ter a consciência de que ele vive no erro, de que ele vive no pecado, de que ele vive errando. Então é vergonhoso. E esses homens, eles nunca vão deixar a fonte de lucro deles. Eles nunca vão deixar a fonte de lucro deles. E então, irmão, a religião é isso. O Deus da religião é isso. O Deus da religião é aquele que diz que você não tem o Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, em 1 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz que nós somos morada do Espírito Santo. Ó, irmão, naquela época, Paulo já dizia aos seus ouvintes: irmão, não sabei que vocês é templo e morada do Espírito Santo? Nós somos morada e templo do Espírito Santo. Paulo já dizia naquela época, irmão. O Espírito Santo foi descido naquela época, daquele povo. Nós nascemos da descendência daquele povo. Nós já nascemos com o Espírito Santo. Deus não vai derramar Espírito Santo em ninguém nos dias de hoje. Você já nasceu com ele. O apóstolo João, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 20, está aqui, olha. Olha, João 2, 20, quer ver? Essa Bíblia aqui viva, ela é muito, assim, não é boa de você ver os versículos, devido de que eles é um após o outro aqui, ó. 1 João, capítulo 2, versículo 20, porque ele é no meio, assim, ó. Essas outras Bíblias, os versículos é tudo assim, olha, aqui em sequência. Ele é no meio, assim, aí a letrinha pequena é ruim de você caçar. Tá aqui, olha. Versículo 20.
Onde é que está aqui 20? Olha. Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês e vocês conhecem a verdade. Porquanto eu não estou escrevendo a vocês como aqueles que precisam conhecer a verdade, mas eu vos advirto, como aqueles que, porém, podem perceber a diferença entre a verdade e a mentira. Aí aqui, irmão, aqui a versão é diferente um pouco. Essa outra aqui é diferente um pouco, olha. Eu vou ler aqui para os irmãos, olha. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Diz aqui, olha. Olha, 20. E vós tende a unção do santo e sabei que todas as coisas, e sabei de todas as coisas. Olha. Vós, quando ele diz vós, não está dizendo com eu e com você, não. Quando ele diz vós, nós temos que fazer a conjugação verbal. Ele estava dizendo vós, aquele povo, os ouvintes dele. Vós já tem. A palavra tem está no presente do passado. Vós tem. Noutras, vós tem a unção do santo. E sabei todas as coisas. Eu estou escrevendo, não é uma coisa nova, é uma coisa verdadeira, que vocês já têm, e todos são conhecidos, e todos vocês sabem discernir entre a verdade e a mentira. Olha aí, irmão. Aí eu pergunto hoje, irmão, que discernimento esse povo tem que acredita mais na mentira do que na verdade? Que discernimento nos dias de hoje esse povo que se diz ser filho de Deus tem? Esse povo evangélico que diz que conhece a verdade. Não sabe eles que tem o Espírito Santo. Ó, irmão, quantas pessoas não são frustradas que passam a vida inteira, morrem buscando o Espírito Santo e acha que nunca recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo nela. Mas ela não acredita na verdade, irmão. Ela não acredita na verdade. Ó, irmão, aqui tem muitos versículos que fala que você tem o Espírito Santo. Olha, se você ler Romanos capítulo 8, do versículo 9 em diante, do versículo 9 ao 11, lá vai dizer que o Espírito de Deus habita em você, o Espírito Santo. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz que você é templo, casa, templo do Espírito Santo. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está dizendo que você, ou não saber, olha, ou não saber, eles não sabiam, irmão. E o povo de hoje sabe, irmão? Sabe não, está pior do que aquele povo daquela época, irmão. Olha, quer ver, olha? 1 de Coríntios, olha. 1 de Coríntios, olha, capítulo 3, versículo 16, olha. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha, irmão, vamos aqui, vamos ler direitinho essa palavra aqui. Aqui, olha. Paulo escrevendo aos Coríntios, Paulo chega lá e o templo lá em Jerusalém está de pé. Vamos respeitar a época da escrita. Vamos voltar lá para o passado. Paulo está escrevendo aos Coríntios e dizendo, irmão, vocês não sabem que o Espírito, que vocês são templo e morada do Espírito, que Deus não habita lá naquele templo de pedra mais. O templo lá estava lá em pé, mas Paulo disse, Deus não habita mais lá. Atos 17, Paulo está dizendo. Irmão, vocês são templo de Deus, o Espírito Santo de Deus. Vocês não sabem ainda. Ó, irmão, e o povo de hoje, irmão, sabe? Ó, irmão, se o cara vai fazer uma campanha por busca do Espírito Santo, aonde, me mostra onde é que ele está na verdade, irmão. Ele está numa idolatria, numa mentira, irmão.
Ele está na religião dos homens que enganaram ele, que diz que ele não tem o Espírito Santo, que ele ainda tem que buscar para ser batizado com o Espírito Santo, irmão. Misericórdia. Aonde é que está o conhecimento desse povo, meu irmão? Aonde é que está o discernimento, o entendimento desse povo? Que diz que é crente, irmão. Eles batem no peito e têm orgulho. Eu conheço a verdade, eu sou crente há 40 anos. Meu Deus do céu. Você nunca foi... Você não sabe nem o que é ser crente. A palavra crente, irmão, vem de crer em qualquer coisa. E a qualquer coisa que vocês acreditam é na mentira. A palavra crente. Pesquise no Google o que é que significa a palavra crente. Vem de crença, de crer em qualquer coisa. Vocês creem na mentira, só não acreditam na verdade. Vocês não estudam, não buscam. Então é manipulado, é enganado. Está aqui, irmão. Paulo, irmão, aqueles irmãos daquela época não sabiam que eles eram templo e morada do Espírito Santo. E nós nascemos daquela descendência, nós já nascemos com o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, lá em Pentecoste. Foi só aquela vez, Deus derramou e pronto. Todos que nascem de lá para cá já nascem com o Espírito Santo. Independente de seguir Jesus ou não seguir, ele tem o Espírito Santo. Agora, muitos vão obedecer e outros não vão. O que não vai, o que não obedece é bastardo, mas o que obedece é filho. Lembra que Jesus disse que o filho fica na casa para sempre e o escravo não? Escravo da religião. O filho é filho para sempre. É filho para sempre. Está escrito na palavra de Deus. Foi Jesus que disse que o filho, em João 15, 16, 17. Quer ver? João. Deixa eu ver se é João 15, 16, 17, se é em João mesmo. Deixa eu ver. João 15. Deixa eu ver aqui. João 15, 16, 17. João 15, 16, 17. Olha, João 15, do 15, olha. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Olha, o escravo, o servo, sabe o que a vontade do seu senhor? Sabe não, olha. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me conheceis vós a mim, e eu não vos conheci a vós, e vos nomeei para que varde e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para que vá e dê muito fruto, e tudo que pedir em nome do Pai, o Pai conceda. Ó, irmão, deixa eu pegar aqui essa Bíblia Viva para ver o que é que diz aqui na Bíblia Viva. João 15. João 15, está aqui. João 15. 15 aqui. Eu já não os chamo de escravo, porque um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora vocês são meus amigos. E eu provo, e a prova é o fato de que eu lhe disse tudo o que o Pai me disse, vocês não conhecem.
conhecerão a mim. Eu é que escolhi vocês. Eu os chamei para irem e darem fruto. Fruto que permanece para que todo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele conceda a vocês. Este é o meu mandamento, amei uns aos outros. Ó, irmão, Jesus disse que o filho, o servo, o filho, fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Mas o escravo, ele não permanece na casa do pai. Por quê? Porque ele é escravo, irmão. Ele é manipulado pelo homem. Agora ele diz que o filho permanece para sempre. Foi Deus que escolheu. Deus chamou de amigo. Deus chamou de filho. Ele disse, vai para que vocês vão e dê muitos frutos, e os vossos frutos permaneçam. Olha, permaneçam, não se perde. Então, irmão, tem que estudar a Bíblia para poder vocês entenderem. Eu provei aqui nesses versículos que Deus está dentro de você. Então, Paulo, escrevendo, ele mostra, irmão. Então, o povo aqui em 1 de Coríntios, irmão, Paulo escrevendo, diz que esses irmãos era templo e morada do Espírito Santo. Aí aqui, olha, os 6, 1 de Coríntios 6:19, diz aqui, olha, ou não sabei que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Olha, irmão, se o Espírito Santo vem de Deus, irmão, eu fico meio sem entender como é que nesse local onde se reúne, a pessoa faz uma campanha pelo Espírito Santo e vem um pregador lá não sei da onde, dizendo que Deus ungiu ele, que ele foi para o monte, que ele buscou a presença de Deus e que ele está cheio do Espírito Santo e que ele vai botar a mão na cabeça de alguém e alguém vai receber o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que eles lá manipulam a mente de vocês, vem de Deus ou é uma insinuação desse homem que engana vocês, irmão? Aqui está dizendo que vem de Deus, irmão. Que é o próprio Deus que derramou sobre nós, irmão. Você já nasceu com ele, irmão. Que na realidade, quando ele está falando aqui nós, não é nós não, porque nós não estávamos lá na época. É nós, eles lá da época, nós, os judeus daquela época de Jesus, daquela geração de Jesus. Irmão, quando você prega uma coisa dessa, falando nós nos tempos de hoje, você é um futurista. Está sempre futurando, botando para o futuro. E nunca chega. E isso não é a verdade que é pregada aí. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus criador do céu e da terra. O Deus criador do céu e da terra é esse que eu estou lhe mostrando aqui. Que não é pregado dessa forma aí é onde vocês se reúnem, onde é chamada religião. Está aqui, olha. O 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus, com vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha, irmão. Irmão, eu vou dizer que isso aqui é mentira, irmão. Glorifique a Deus com o vosso corpo, irmão, com a verdade, dizendo que o Espírito Santo vem de Deus, que você já nasceu com o Espírito Santo, que
que você é templo e morada do Espírito Santo. Você foi comprado, irmão, por preço de sangue. Jesus comprou você. Você não tem que pagar nada, porque você foi comprado de graça pelo sangue de Jesus. O preço que Deus pagou foi o sangue. Você não deve nada, ele é seu dono. Tudo que você precisa, ele já lhe deu. Você é salvo, irmão, é pela graça. Olha, aqui está mostrando que você é corpo, templo, morada do Espírito Santo. Olha aqui Colossenses, olha. Colossenses, olha. Olha, eu mostrei Coríntios, né? Romano, Coríntios. Colossenses, olha. Colossenses 1, diz aqui, olha. Olha. Vamos começar do 24. Diz aqui o 24, olha. Paulo dizendo aqui, olha. Regozijo-me, Colossenses 1, 24, olha. Regozijo-me agora, no que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Olha, a igreja é um pedaço de pão, vou simbolizar isso aqui, a igreja de Cristo é um pedaço de pão, ou são aqueles irmãos que estão reunidos ali? E como a igreja levanta um pedaço de pão e diz que ali é o corpo de Cristo, irmão. Que mentira do Satanás é essa, irmão? Que pão nunca foi o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, irmão, é quando tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, aonde tem verdade, aonde tem mentira, quem comanda lá é Satanás. É a religião que mente para você. Aqui está dizendo, Paulo diz, olha, agora, olha, é aquilo que eu disse. Agora é hoje. Agora, Paulo está escrevendo lá para os Colossenses, para a igreja de Colosso, na época dele. Agora é agora? Agora é lá, na época dele. Ele disse que ele sofria. Os sofrimentos ele sofria na carne, na pele dele, pela igreja, por eles, que era a igreja, eles eram a igreja. Não era, o templo lá em Jerusalém estava de pé, mas Deus não habitava mais lá, Deus não habitava mais lá. Quando Jesus estendeu as mãos, ele deixou de habitar lá. Ele habitava agora nas pessoas. Tá certo, meus irmãos? Aí o 25 diz, olha, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ó, irmão, Deus escolheu ele como ministro, para ele pregar, para que a palavra de Deus a palavra de Deus foi concedida a ele, para que ele cumprisse a palavra de Deus convosco. Convosco quem, irmão? Eu e você não, aquele povo daquela época. Quando eu leio, eu entendo que Deus queria que eles conhecessem aquela palavra, e quando eu leio aqui, eu tenho um entendimento de que o Espírito Santo está dentro de mim e que ele vai testificando da verdade aqui, quando eu leio aqui. E como é que esses homens é teólogo e não conhecem isso? Como é que esses homens estudam 8, 10 anos e Deus não revela isso a eles? Aí Deus pega um semi-analfabeto que nem eu, e Deus me dá essas revelações, essas profundidades, que não tem conhecimento. Se eu tivesse um conhecimento, um entendimento que esses homens têm, eu trazia uma explanação aqui da palavra mais eloquente. Mas graças a Deus, irmão, que eu não tenho, porque se eu tivesse, talvez eu fosse que nem eles. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 em diante, Deus está falando, através do apóstolo Paulo, que ele não escolheu os sábios e entendidos, e nem os de nobre nascimento. Ele não escolheu esse povo. Diz que ele escolheu os desprezíveis. Diz que ele escolheu aqueles que não sabiam, para confundir os que sabem. Diz que ele escolheu os fracos, desprezíveis, para confundir os que dizem que sabem. Os sábios, os entendidos. Então, Deus não escolheu esse povo.
que são eloquentes, que têm sabedoria, que têm faculdades, mestrado, doutorado em teologia, bacharel. Deus não escolheu eles. Ali, irmão, é uma teologia com muitos arrudeios, com muita sabedoria deles, humana, para enganar o povo. Irmão, aqui, vamos ser sinceros. Pode um ser humano estudar Deus, irmão? Misericórdia. Se Deus diz, irmão, na palavra dele, diz que antes da palavra chegar na sua mente, na sua boca, ele já conhece tudo. Se alguém aqui na terra, se Deus ia dar esse poder de alguém estudar a mente de Deus, irmão. Só a misericórdia de Deus, irmão. Só a graça de Deus, viu? Então, Paulo está dizendo aqui, irmão, olha, o 26, olha, o mistério, Colossenses 1, 26, olha, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifestado aos seus santos. Olha, irmão, o povo aqui era pecador? Era? Não. Era os escolhidos, eram os santos. Ela só foi revelada aos santos, irmão. Ao escravo, ao que não segue, ao que não crê, ele não revelou. E hoje ele revela a quem, irmão? A quem tem temor, a quem crê, a quem acredita. Quem não acredita, ele não revelou não, irmão. Pode se endoidar aí, pode virar a perna pro ar, que ele não revela não, irmão. Ele não se manifesta não. Por quê? Porque ele sabe que o cara vive numa mentira, o cara vive numa manipulação, o cara vive numa idolatria. Por isso que ele não se manifesta. Olha, Paulo está dizendo, agora, olha, agora, na época de Paulo, ele disse, olha, o mistério que esteve oculto de todas as gerações, olha, desde lá de Adão até Paulo, esse mistério esteve oculto. Nem o sábio Salomão teve acesso a isso aqui. O mistério estava oculto desde toda a geração. Paulo disse, até agora. Mas, olha, de todas as... Olha, o mistério que esteve oculto de todos os séculos, olha, e gerações. E que agora foi manifesto aos seus santos. Olha, irmão, aos incrédulos. Foi manifesto aos incrédulos? Não. Somente aos santos. Somente aquele que teme. Somente aquele que crê. Somente aquele que obedece. Aqui não foi manifesto. Nem foi e nem vai ser nunca. Só vai ser aos escolhidos, aos que obedecem. E se conhecer e não obedecer, vai viver ali em Hebreu, capítulo 12, do versículo 6. Vai viver debaixo de disciplina. Vai viver, olha, no cajado de papai. Vai viver debaixo da mão de papai. E papai, quando bota a mãozinha assim, pesa, viu? Pesa, viu? Olha, aí, ao 27, os quais Deus quis fazer conhecer quais são a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ó, irmão, tá vendo aqui que o mistério que esteve oculto de séculos de gerações, agora no tempo de Paulo, da escrita, no tempo de Paulo, no tempo da geração de Paulo, esse mistério foi manifesto. O mistério foi manifesto aos gentios, a riqueza da sua glória, olha, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus queria que eles conhecessem a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios. Olha, irmão, é um mistério. Deus só se manifesta a quem acredita, a quem obedece, a quem crê. Ele conhece o coração de cada um. Tem muita gente que ouve falar nisso e vê e lê, mas ele não crê, irmão.
porque quando diz, ó irmão, uma campanha pelo Espírito Santo, ó irmão, está dizendo que aqui era Cristo em vós, Cristo nos gentios, Cristo em vós, em vocês, não é lá no templo não, não é lá no templo de parede não, não é lá onde você se reúne não, lá onde você se reúne, Deus não habita lá não. Paulo já tinha escrevido Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 em diante. No capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, ele diz, o Deus Criador do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mão de homem. Deus não habita lá. Deus está lá dentro das pessoas e se manifesta lá quando lá houver verdade. Enquanto lá não houver verdade, Deus até entra lá porque ele está dentro das pessoas, mas ele não se manifesta porque lá não tem verdade. Lá o Espírito Santo não é não direciona, não é ele que direciona, é o homem, é o espírito maligno do homem, com a mentira, com a falcatrua. Então, o Espírito de Deus não se manifesta lá, porque lá não há verdade. Lá quem se manifesta é o Espírito carnal do homem. Quem comanda lá é o Espírito carnal do homem. Com as suas regras, com os seus, como é que se diz? Suas tradições. É o que os fariseus respondeu lá que Deus disse, quando teve um encontro com os fariseus, Jesus disse, vós invalida a palavra de Deus pela vossa tradição, pela tradição dos vossos pais. Vós invalidai a palavra de Deus. E o que eles invalidam aí, irmão, é pelo espírito do homem, pela tradição deles, do espírito do homem enganador. Não é o Espírito de Deus que manifesta lá. O Espírito de Deus só manifesta, irmão, quando tiver verdade. Aqui ele se manifesta, porque aqui, e aí onde você está ouvindo, se você crer, ele manifesta dentro de você. Aqui é o próprio Deus falando comigo e falando com você através desse vídeo. A verdade. Posso até errar aqui alguma coisa, mas não porque eu queira enganar você, não porque eu queira que você se desvie da verdade, mas por falta, às vezes, de um entendimento, de um conhecimento, porque eu não tenho muito estudo. Eu tenho a sexta série completa. Quinta, sexta série. Não, nem lembro mais, né? Então, irmão, aqui estava dizendo, os gentios, olha, os gentios era aquele povo que não fazia parte do povo de Israel. Aí Deus veio para as 12 tribos de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não aceitaram. Aí Deus se manifestou em quem? Naqueles que não acreditavam, nos gentios. E nós viemos dessa descendência. Nós também hoje, nós não somos gentios, nós somos brasileiros. Na Bíblia, hoje, atualizando, nós não somos gentios. Nós viemos da descendência dos gentios, não viemos da descendência dos judeus. Nós viemos da descendência dos gentios. Então, hoje nós não somos gentios, nós somos brasileiros. Hoje, na Bíblia, nós não somos ovelha, nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus. Servo de Jesus era o pessoal daquela época, eles eram servos de Jesus. Nós hoje somos filhos de Deus. Quando você lê Romanos, capítulo 8, do versículo 9 ao 11, você vai ver que o próprio Deus, ele habita em nós. Por quê, irmão? O próprio Deus habita em nós. Porque Jesus subiu ao trono da graça. Chegou lá, ele entregou o reino ao Pai. Está aqui, ó. O reino estava aqui, ó. Ele chegou lá, o reino era dele, estava nas mãos dele. Ele chegou lá, sentou à direita de Deus, está aqui, ó. Vamos supor, isso aqui é o trono de Deus. Uma comparação, né, irmão? Não sou, e nem aqui é. Mas vamos supor, aqui era o trono de Deus, a cadeira de Deus. O trono de Deus, Deus está sentado aqui. Ele chegou, sentou à direita de Deus. À destra de Deus. E lá ele entregou o reino a Deus. Então, quando ele entregou, para trás quem reinou foi ele. De lá para cá quem reina é Deus mesmo em nós. Primeira de tá aqui.
Romanos, capítulo 8, do versículo 9 ao 11. 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo 26 ao 28. Está dizendo que Deus é tudo em todos. Deus é tudo em todos. Não é Jesus, foi através dele. Ser através é uma coisa. E permanecer é outra coisa. Eu dizer aqui que foi através dele é uma coisa. E eu dizer aqui que é Jesus quem me comanda é outra coisa. Jesus comandou do ano 70 para trás, quando ele veio e julgou Israel no ano 70, da era cristã. Não é o ano de 1970, não. Na era 70 de Cristo. Após a morte de Cristo, 30 e poucos anos, na era 70. O julgamento de Deus nunca foi para a igreja de Deus, era para o povo de Israel, que tinha matado os profetas de Abel até Zacarias. Busque por esses versículos, que eu cito as passagens aqui, aí você busca no Google para você ver. Então, a igreja de Deus, Paulo escrevendo ao Romano, capítulo 8, do versículo 1 ao 2, ele diz que a igreja, não há condenação para a igreja, porque foi tirado do jugo da lei. Nem eu e você teve lá na lei, debaixo da lei. Nunca eu tive debaixo da lei. Nunca você teve debaixo da lei. Porque para você estar debaixo da lei, precisava você estar lá naquela época, naquele tempo. E quantos anos você tem? Quantos anos você teria? Quantos mil anos você teria? Mais de 2000 anos. Quase 2000 anos. Você nunca teve debaixo da lei. Quem teve debaixo da lei foi o povo judeu. Só que a igreja não explica essa verdade, porque não enche os cofres dele aqui. A igreja de Deus, irmão, não é para funcionar com dinheiro. Jesus disse, de graça eu dei, de graça vocês receberam, de graça vocês dêem. E por aí, irmão, nesses local que se chama igreja, tem alguma coisa de graça lá? Lhe dão evangelho, que evangelho nunca vocês ouviram nesses locais, nunca se foram pregar do evangelho, desde o tempo de Jesus, desde que Paulo, da época de Jesus, o único que pregava o evangelho verdadeiro, a graça verdadeira era Paulo, e mesmo assim, Paulo tinha muitos rudimentos ainda da lei, do tempo da lei. Então, Paulo foi para pregar a graça verdadeira, o gentil. E os 12 discípulos que andou com Jesus, tirando Judas Iscariote que morreu e botaram o outro no lugar dele, os outros botaram Matias no lugar dele, os outros foi dirigido a pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel, as 12 tribos. Jesus, uma certa vez, disse a Pedro, Pedro, não se meta com gentil, não entre em casa de samaritano. Porque o gentil samaritano é a mesma coisa, não fazia parte do povo de Deus. Lembra da mulher samaritana lá no poço? Ela não fazia parte do povo. Ela ia tirar água numa hora que o pessoal de Deus não ia lá no poço de Jacó buscar água. Porque eles não tinham direito, tinha confronto, eles não se falavam, se eles se cruzassem, não se falavam um com o outro. Entendeu, meus irmãos? Olha, 1h18. Irmão, e não deu tempo eu mostrar para vocês todos os versículos, mas estão aqui, olha. Olha. Escritozinho aí, para vocês verem. Olha. Todos os versículos da Bíblia aí, estão aqui. Olha. Não sei se aqui fica melhor assim, se não é assim mesmo. Olha, vocês dão uma pausa aí e vocês vão buscar por esses versículos aí, né? Que vocês vão ver que o que eu estou falando é a verdade. Então, mas eu vou narrar aqui. Os irmãos, nós chegamos a Coríntio, fomos a Colossenses,
Aí, Hebreu também, capítulo 3, do versículo 6 e o 11, está dizendo que nós somos a casa de Deus, Deus, Jesus Cristo, na sua própria casa, a casa qual somos nós. Quando ele está dizendo nós, não é eu aqui. Ele está falando nós lá, na época presente daquele povo daquela época. Nós, eles lá. Mas hoje, trazendo para os dias de hoje, nós hoje também somos casa de Deus? Somos. Mas a escrita ali não estava falando a respeito de mim na época. Estava falando com eles lá. Mas isso serve para mim hoje? Serve, porque eu tenho entendimento que Deus mora dentro de mim, que eu sou casa de Deus, que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, habita aqui dentro. Né? Então eu tenho entendimento. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16 e do 15. Você leu o 15, 16 e 17. João 15, 15, 16 e 17. Éfeso, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Se você quiser, pode ler até mais. Mas o versículo de Éfeso, capítulo 1, versículo 3 e 5, vai falar das bênçãos de Deus na nossa vida. Que quando que Deus escolheu nós, que Ele nos predestinou, que nem vai se dar lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 28 em diante. Em Efésios, aqui no capítulo 1, do versículo 5, vai dizer que Ele nos predestinou. No versículo 10 ou 11 do capítulo aqui que nós estamos lendo, em Éfeso 1, vai falar também de predestinação. Aí vem para Efésios 2, capítulo 8 e 9, aonde vai falando que, do primeiro versículo, vai dizendo que nós, quando nós era ainda pecador, não era eu e você não, está falando nós, aquele povo daquela época, que eles eram pecador, mas que pela graça eles foram salvos. Não é através das obras, porque, irmão, se a salvação fosse através de obra, fosse através de mim, buscar o Espírito Santo para eu ser salvo, então não depende de Jesus, dependia de mim. Para eu ser salvo. Eles pegam versículo, irmão, fora de texto e contexto. Ele diz, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas, irmão, vá ler lá o contexto. Pegue lá do primeiro versículo para você ver de que é que está se falando. De que é que se eles perseverassem até o fim ele seria salvo. Lá está falando, irmão, de uma falsa doutrina. Lá está se falando de heresia. Lá está se falando das coisas que iam acontecer naquela época. Se eles perseverassem até o fim, ele seria salvo de tudo aquilo que está narrando lá. Lê lá do primeiro versículo em diante. Não lê só aquele versículo. Se você crê, se você perseverar até o fim, será salvo. Mas salvo de quê? Vá descobrir de que é que seria. De lá, o que é que o texto está narrando, de que seria, de que salvação seria aquela que você iria ser salvo. Salvação para ir para o céu, irmão, não é por perseverança. Salvação para ir para o céu é acreditar naquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Você acreditando naquilo, lá dá o direito de você ir morar no céu. Você acreditar que você vai morar no céu, não é porque você faz campanha, faz sacrifício, come pão, você dá dízimo. Não, não é nada disso. Lá você crê, se você perseverar até o fim, você crê que lá você é salvo daquelas coisas que está se narrando lá no texto. Agora, salvação para ir morar no céu é por você acreditar em Cristo Jesus, naquele feito que ele fez lá na cruz do Calvário, lá dá o direito de você ir morar no céu. A Bíblia fala em salvação de várias vezes. Agora você tem que ler o texto e o contexto para saber de que salvação está se falando. Né? Então você vai para 1 de Coríntios, capítulo 5.
versículo 1, do 1 ao 5. Lá onde fala naquele filho que estava fazendo relação com sua mãe, com sua madrasta. Aquele relato vai falar que quando você é filho, você não perde a salvação. Porque aquele menino estava num adultério, aquele rapaz estava num adultério com a sua madrasta. Mas Paulo diz que no dia do Senhor o espírito dele ia ser salvo, mas que Paulo entregava a carne dele a Satanás. O quê? Os desejos carnais dele. Paulo entregava a Satanás. Paulo disse, olha, vocês nem sequer fica triste com uma coisa dessa. Nem no meio dos ímpios tem essas coisas. Mas no meio de vocês, que a igreja de Deus tem. Vocês não se envergonham disso? Paulo pediu para que eles expulsassem aquele jovem da igreja. Entregasse a ele a Satanás. Para a destruição da casa. Já pensou, irmão? Se o pai dele chega e pega ele em cima a tragédia que não poderia acontecer? Então, era isso que ele queria? Paulo entregava a carne dele a Satanás. Mas para que o espírito no dia do Senhor fosse salvo. Quem é filho, irmão, não perde a salvação. Aí Romano, no capítulo 10, do versículo 9 ao 11, vai falar onde você crê e confessar com a sua boca diante dos homens. Não deu tempo para eu explicar, mas esse diante dos homens aqui vai se falar dessas verdades que eu estou dizendo. Mas diante dos homens confessar aqui, é você chegar lá na igreja e levantar a mão e aceitar Jesus. Irmão, se foi Jesus que me escolheu, Jesus disse, olha, não foi vocês que me escolheste. Eu fui quem escolhi vocês. É o que vai dizer lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Paulo diz que ele escolheu nós antes da fundação do mundo. Lá em Colossenses vai dizer que antes dos tempos eternos, ele nos escolheu. Antes dos tempos eternos, olha, antes de tudo. Antes dos tempos eternos. Qual é os tempos eternos? Para trás. Certo, irmão? Então, é preciso se ler a Bíblia, se respeitar, se conhecer a Bíblia. Ó, irmão, já vai quase 1h27. A pregação é grande. Eu vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Né, irmão? Irmão, estude a Bíblia. Vá buscar os versículos. Busque o entendimento. Peça a Deus, ó, irmão, se isso for verdade, compartilhe. Agora, irmão, esses homens aí, se botar esses grandes pregadores, olhe lá uma pregação deles da mentira, de mentira. Olhe quantos milhões de visualizações tem. Mas, irmão, do mesmo jeito que trocaram Jesus por Barrabás, hoje troca o irmão aqui, que prega a verdade a vocês. Hoje troca o irmão pelos grandes líderes mentirosos. Dá like lá nos mentirosos, mas aqui dá um like não. Porque é a verdade. A verdade é nua e crua. E eu tenho um compromisso com a verdade em trazer a verdade para você. Deixa a graça e a paz e que Deus continue nos abençoando e nos protegendo e trazendo o entendimento. A minha oração é para que Deus traga entendimento a vocês, o conhecimento. Amém. Não esqueça que Deus disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Porque somente em mandamento de homem é que são instruídos. Ó, irmão, o povo não obedece a Deus, obedece aos homens. Amém.